pode gerar um ser que não tem a sua mesma natureza. Por isso alguns teólogos, eles dizem assim, olha, para tentar entender isso, só entendendo uma eterna geração. Pronto, quando eles começavam a falar dessa eterna geração do verbo, gente como Calvino puxava o freio de mão e dizia assim, olha, foi longe demais, isso aí, ó, o que a gente sabe é que ele foi gerado. Esse negócio da eterna geração do verbo já foi longe, é mistério, a gente tem que aprender a lidar, não como um mistério que é uma desculpa para a gente se calar e não estudar e não pensar, mas um mistério que reflete a nossa incapacidade de compreender o todo da revelação de Deus. Mas esse pouquinho que Deus revela, dizendo que Jesus é gerado do Pai, já é suficiente para mostrar que ele é filho de Deus de uma maneira diferente da qual nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus porque estamos unidos a Jesus. Não somos filhos de Deus porque somos da natureza de Deus. Por isso, quando Jesus chama a Deus de Pai, ele não chama Pai nosso que estás nos céus meramente. Ele revela o Pai, artigo definido, o Pai. Sabe o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Primeiro artigo, lembra disso? Creio em Deus Pai. Esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é a revelação de Jesus. Jesus não revela a Deus como Pai nosso em primeiro lugar. João não nos revela um Jesus que se preocupou em primeiro lugar em revelar o Pai que é nosso. A primeira missão de Jesus foi revelar Deus como seu Pai. E revelando Deus como seu Pai, ele está revelando a mais importante de todas as doutrinas sobre Deus, o Deus Trino. O Pai e o Filho estão numa relação de mesma natureza. E por isso o Pai e o Filho podem fazer coisas que nós não podemos fazer. Os discípulos de Jesus não podem fazer tudo o que Jesus pode fazer. Eles são homens e Jesus é homem, mas há uma natureza de Jesus que jamais é compartilhada com os discípulos, a natureza divina. Então, quando a gente vê no final dessa passagem o homem retirando-se e com ele, não é, o seu leito e os vigilantes da lei estão ali preocupados com o fato de que está sendo quebrado um protocolo do sábado. Eles ficam irritados porque se quebra o protocolo, porque se trabalha num dia que não podia trabalhar. Mas não por isso, Jesus não só ele trabalha no dia que não deveria trabalhar, como ao trabalhar no dia em que não deveria trabalhar, ele diz, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ou seja, Jesus pode dizer isso, você não. Existem coisas que Jesus pode dizer, mas nós não. Tem coisas que Jesus pode fazer, mas nós não podemos fazer, porque Ele é Deus. E essa comunicação joanina de Jesus como Deus, pela revelação do Pai, nos revela, em primeiro lugar, não só o motivo que leva Jesus à cruz. Não é só porque Jesus tem a atenção do povo, não é só porque Jesus, a fama dele se espalha por toda a Galileia, mas porque Jesus afirmava algo que jamais poderia ser concebido por aqueles vigilantes da lei, de que Jesus era igual a Deus. Você já parou para imaginar o que é tratar Jesus como Deus? Muitos de nós esquecemos que a maior revelação de Jesus não é só a do Pai, mas a dele como o Filho. Entender Jesus como o Filho, não entender Jesus como um filho tal como nós somos, mas entender uma relação que pessoas que geram e são geradas têm e que é impressionante o vínculo. Entende que quando você tem um Jesus na cruz dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? A gente não está ali apenas olhando para um Jesus humano sofrendo. A gente está diante do Filho em relação ao seu Pai. O Filho Deus diante do Pai Deus. Os dois com a mesma natureza, os dois com a mesma essência, os dois compartilhando o mesmo ser. E às vezes nós perdemos de vista e tratamos Jesus como os platônicos tratavam, como um demiurgo,
E é com isso que Platão está querendo, João está querendo quebrar na visão platônica de mundo. A visão estoica, a visão platônica de mundo, ela partia do Timeu, que dizia que Deus, ele é a pureza máxima e, portanto, imaterial. Menos, pense assim, ó, não há matéria alguma em Deus. Do outro lado existe uma coisa chamada matéria informe. E ela está caótica. E Deus não pode pôr a mão nessas coisas porque essas coisas são impuras. Então como é que faz para Deus criar o mundo? Platão vai dizer, depois os neoplatônicos, os estoicos vão dizer a mesma coisa. Deus precisa gerar um ser que é menor do que ele e maior do que todas as coisas. E este ser, o que ele faz? Ele olha para a mente divina e, porque ele é menos puro, ele é mais material, ele pode tocar na matéria, sujar as suas mãos e modelar o mundo, criar o mundo olhando para a mente divina. Então o mundo é uma massa agora modelada por um demiurgo que olha para a mente divina e cria o mundo. Se foi toda a noção da criação a partir do nada. Deus não cria o mundo manipulando o mundo, não cria o mundo usando um demiurgo que é menor do que ele porque é mais material. Os colossenses ficavam desesperados porque eles, ao olharem para Jesus em carne, Jesus encarnado, ficavam, como assim ele pode ser Deus? Eles oravam para os anjos, mas não oravam para Jesus, porque os anjos estariam nessa hierarquia, por serem menos materiais, eles estariam acima de Jesus. Mas é João que diz que no princípio era a palavra. Deus não criou o mundo modelando, Deus criou o mundo falando. E a palavra estava em relação a Deus. E a palavra é Deus. Jesus não é um Deus menor. Jesus não é um Deus inferior. Jesus não é um Deus que estaria acima de toda a criação, mas menos do que Deus. Jesus é Deus. E é isso que provoca a ira daqueles que não conseguem conceber que o Deus que criou o universo é um Deus de amor. Agostinho, na aula, e com isso eu encerro, numa aula de catecúmenos, ele dizia o seguinte, o que Deus fazia antes de ter criado o mundo? E aí um vai dando uma opção, outro vai dando outra. Um pergunta, mas então, o que Deus fazia, Agostinho? Aí quando alguém percebia que ninguém conseguia responder a pergunta, obviamente ele respondia, preparava o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Por quê? O que Deus fazia antes da criação? Ele vai e responde com toda a seriedade que agora a questão exige. Amava. E para amar, você não consegue amar sem o outro. E é por isso que o Pai, o Filho e o Espírito constituem a natureza do entendimento acerca de Deus desde sempre, desde toda a eternidade. Porque se Deus é amor, o que a gente tem desde toda a eternidade é o Pai e o Filho amando o Espírito, o Filho e o Espírito amando o Pai, o Espírito e o Pai amando o Filho. Todas as pessoas da Trindade estão envolvidas num ato de amor, O Filho